Mulheres está no ar. Eu sou a Érica Andrade. Toda sexta-feira, 21h30, eu te convido a estar aqui comigo na Atitude TV. Se ainda não conhece e não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa as notificações, conhece tudo que a nossa igreja oferece para você. E também temos o nosso Instagram, Ministério da Família IBA. Já vai lá e segue a gente. Família Mais de hoje, a gente vai estar falando sobre autorresponsabilidade. Você sabe o que é ser responsável? Versus procrastinação. Sabe o que é ser procrastinador? Aquele projeto, aquela meta que você tanto almejou, sonhou e programou para o ano anterior e não realizou? A gente vai estar falando com isso com a psicóloga Daniele Prazin. Vem com a gente! Já estamos aqui com a doutora Daniele Prazin para a gente estar falando sobre esse assunto que com certeza, né, você está se perguntando o que é autorresponsabilidade, procrastinação. Então hoje a gente está aqui para esclarecer aquele plano, aquela meta, aquele sonho que você tanto colocou no papel, mas não saiu. Então ela vai estar explicando para a gente. Muito obrigada mais uma vez de estar aqui com a gente. Obrigada a você, agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer. Vamos falar sobre isso? Todo mundo fica Vamos. se perguntando o que é essa palavra, procrastinação. Autorresponsabilidade ou procrastinação? As duas coisas, né? Para a gente deixar bem esclarecido que em algum momento da vida a gente já adiou, já procrastinou, não é? Uhum. Então, vamos lá. Autorresponsabilidade é a pessoa ter ali responsabilidade com uma coisa dela. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando: não, Daniela, eu sou uma pessoa extremamente responsável, eu pago as minhas contas certinho, cumpro os meus horários, costumo ser bem Caxias. Mas no quesito, quando a responsabilidade é com a pessoa, aí já muda de figura, porque muitas vezes a pessoa consegue levar as responsabilidades no externo tranquilamente. Mas quando diz respeito a ela mesma, né? Por exemplo, eu preciso emagrecer, eu preciso entrar numa academia, eu preciso poupar dinheiro, ela acaba não conseguindo. Então, é a forma como a pessoa se enxerga, enxerga as outras pessoas e enxerga o mundo. Isso cria nela formas de se comportar que acabam não tendo ali essa responsabilidade com ela mesma. Então, talvez se colocar em segundo plano, é isso? Exatamente. Terceiro plano, né? Vai fazendo priorizando outras coisas e acaba não conseguindo se priorizar e manter ali uma constância, uma disciplina no que ela quer. E procrastinação, esse nome que a gente ouve falar tanto, né? E que a gente, será que eu tenho isso? Será que eu faço isso? Procrastinação nada mais é do que você adiar alguma coisa, é você deixar para amanhã aquilo que poderia ter sido feito hoje. E isso empurrar com a barriga. Isso traz impacto na nossa vida, não traz? Com certeza, porque isso pode gerar ansiedade, pode gerar baixa autoestima, pode gerar baixa autoeficácia, enfim. Verdade. E aí, a gente que fica, né, se perguntando, já estamos aqui quase no final do ano, e aí você está pensando em realizar um projeto que já tinha, né, tentado iniciar no ano anterior e não consegue. Como é que faz com isso? Então, é importante a gente ter clareza das nossas metas, dos nossos objetivos. E quando eu digo clareza, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que a pessoa quer ir para São Paulo. E ela pega um carro de aplicativo e fala: me leva para São Paulo. Tá, mas São Paulo é muito grande, você vai para onde? Você vai para a cidade de São Paulo? Você vai em qual bairro, em qual rua? Qual é o número do endereço que você vai? Então eu percebo muito isso, que as pessoas muitas vezes elas focam muito no resultado e não no processo. Então esses pormenores são importantes porque vai trazer mais entendimento, mais clareza daquilo que você quer, tá? Então assim, quando a gente tem um ponto A e precisa chegar aqui num ponto B, entre o ponto A e o ponto B a gente tem um processo. E é justamente esse processo que a gente precisa ter clareza e planejar para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Todo mundo hoje fica em busca de resultado, né? Rápido, inclusive, né? De detalhe. Por isso tá aí a ansiedade, né? Tomando conta, ainda mais o Brasil que está no ranking, né?
Número 1 ali, de Isso, de ansiosos. ansiosos. Viver o processo é bom? Você considera bom? Ou necessário? É necessário, porém nem sempre bom. Mas a gente precisa focar naquilo que é importante para a gente, que muitas vezes faz parte do processo para você chegar aonde você quer. Então, viva o processo. Que é muito necessário. Que é necessário. Qual é a diferença entre meta e foco? Eu tenho uma meta e eu tenho um foco. Há diferença? Há uma diferença. Eu gosto de explicar um pouquinho, é uma história que eu costumo contar para os meus pacientes para que traga aí uma clareza melhor, né, diferença de meta e foco, que é a história da mulher A e da mulher B. Então são duas mulheres, eu vou colocar essas duas mulheres numa situação muito ruim, e aí a gente vai entender essa diferença. Então, elas estão indo no médico e elas vão receber um diagnóstico de câncer. E aí o médico vira para elas e fala, olha, vocês têm 1% de chance de sobreviver a esse câncer. Na mesma hora, o que a gente pensa quando recebe um diagnóstico desse? Vou morrer. É um pensamento automático, né? Sim. Vou morrer. Natural até, né? Natural. E aí, a mulher A, vou fazer uma pequena encenação aqui. A mulher A vai pensar, meu Deus, vou morrer, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, como vai ser o meu trabalho, ele falou que é para fazer o tratamento, eu não queria fazer quimioterapia, eu vou passar muito mal, meu cabelo vai cair, eu vou ficar com muita vergonha das pessoas, eu não vou querer ver ninguém, eu vou querer ficar isolada, como é que vai ser depois que eu morrer, como é que vai ficar meu filho, como é que vai ficar meu marido, meu Deus do céu, mulher A. A mulher B, ela vai ter o mesmo pensamento automático, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, é o pensamento que vem mesmo, vou morrer, meu Deus, o que eu posso fazer para conseguir aumentar as minhas chances? Será que se eu buscar aí uma avaliação de um outro médico, será que se eu buscar a Deus, porque Deus é o médico dos médicos, ou então a última palavra sempre vai ser dele, será que se eu iniciar a terapia, ter um suporte emocional, será que se eu buscar uma nutricionista, poxa, nesses últimos momentos agora eu vou querer me aproximar mais da minha família, dos meus amigos, eu tenho andado tão ocupada, tão distante. Mesmo diagnóstico, duas maneiras de ver a vida completamente diferente, de encarar o problema de maneira diferente. E aí quando a gente pensa em meta e foco, a meta, ela vem do desejo. Qual é o desejo dessas duas? Sobreviver, vencer esse câncer. Mas o foco, ele não vem do desejo. O foco, ele vem de ação, de atitude. Então, se a gente pensa na mulher A e na mulher B, qual delas estava focada na meta? A B. Porque ela focou na solução e não no problema. A A focou na morte. E aquilo que a gente dá atenção, cresce. Então, essa basicamente é a diferença. Se a gente voltar para a mulher B e falar, olha, você não está focada. Não, estou focada sim, é tudo que eu mais quero. Sim, mas o foco não vem do desejo. Você tem que ter atitude. Então, a diferença é a atitude. É atitude. ação, né? Ação em prol da sua meta, em prol do seu objetivo, do que você quer. Eu acredito, não sei, né, se você acredita, que como a gente vive o processo, a gente define o resultado? Sim. Não é? Sim. Você trouxe um exemplo muito claro disso, né? Se você vive em função do problema, o resultado vai ser mais difícil, não vai ser positivo, né? Exatamente. Tem até uma frase que eu gosto muito, de que a gente não pode definir ou decidir o nosso futuro, mas a gente define os nossos hábitos. E os nossos hábitos determinam o nosso futuro. Muito bom você trazer hábito, porque hábito é uma coisa difícil, é uma tarefa difícil, né? Fazer com que a coisa se torne um hábito e também mudar um hábito é algo difícil, não é? E aí, como que a gente pode fazer para conseguir isso? Primeiro a gente precisa entender que é difícil, mas não é impossível. Já tá aí uma boa dica aqui, né, da psicóloga, gente. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível, vai requerer um pouco mais da sua atenção ali, porque o nosso cérebro, ele foi criado para a nossa sobrevivência. Então, pensando na psicologia evolutiva, a gente precisa sobreviver. E aí ele gosta muito de economizar energia, para caso precise em uma situação extrema. Então, quando a gente pensa num novo hábito, a gente pensa que para conseguir esse novo hábito, a gente precisa de disciplina.
e constância, obviamente. Uhum. E muitas pessoas entendem disciplina como uma coisa negativa, e na verdade não é. De repente, a maneira como a pessoa aplica não está adequada. Mas disciplina é essencial na construção de um novo hábito. E disciplina nada mais é do que você abrir mão de uma coisa que é preciosa para você, que é você renunciar. Por exemplo, se você sai do ponto A para o ponto B, você está renunciando o ponto A. Entende? Uhum. Então, é extremamente importante que a pessoa entenda que a disciplina ela pode ser implementada num novo hábito, porém, a gente precisa abrir mão do que é precioso, né? No caso da disciplina, a gente não estou falando precioso em termos do que a gente considera precioso, mas precioso para o nosso cérebro. Para o nosso cérebro, é precioso a economia de energia. Uhum. Então, até que você consiga instalar um novo hábito dentro do seu computadorzinho, dentro da sua mente, vai demorar. Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas se você fizer um 1% ali todo dia, dá o seu 1% todo dia, mini hábitos, pequenas coisas, não focar no resultado, focar aqui no que você vai fazer para chegar lá, você consegue implementar um novo hábito. É uma batalha de você contra você mesmo. Que é o maior desafio, né? É um desafio. É você entender que é possível controlar a sua mente, né? Sim. Quem está no controle não é a mente, porque a mente não trai a gente, às vezes. Demais! Não é? Demais! A gente tem muitas crenças limitantes que não necessariamente condizem com a realidade, mas foi a forma como a gente entendeu aquela situação, o significado que a gente deu para as experiências que a gente viveu. Então, de fato, a gente pode se enganar. O bom é que a gente pode mudar, não é? Com assim como certeza. A gente pode mudar um hábito, a gente pode mudar um pensamento, um Sim. sentimento, uma emoção, não é? Sim, sim. Que bom. Como ter sucesso? Todo mundo fala muito de ser bem-sucedido, né? Não sei se hoje ser bem-sucedido é ter não sei quantos milhões de seguidores, quantos likes, curtidas, ou ter uma vida financeira confortável. Como que a gente consegue, de fato, ter sucesso? Então, o sucesso, ele é relativo. Então, ufa! Pode ser para uma coisa e para outra, exatamente. Né? Mas assim, de uma maneira geral, para cada pessoa atingir o seu sucesso particular, é importante que ela entenda que isso é até frase de um livro, que o sucesso extraordinário, ele é sequencial, não simultâneo. Então, ou seja, você precisa fazer uma pequena coisa certa, seguido de uma outra pequena coisa certa, e assim por diante, e no final você vai ter construído algo grandioso. Como se fosse um efeito dominó, sabe? Que aquela uma peça empilhada junto com outras dezenas ou centenas de peças, se você der um toque, todas ela caem, vai né? Juntas, em né? sequência. Então é importante, porque às vezes as pessoas pensam muito na grandiosidade, na verdade, começar ali pelo simples, todo dia, criar essa constância, essa frequência, é o que vai levar ela aonde ela quer. Olha que coisa boa poder entender o sucesso, né? Trazido aqui por uma psicóloga. Dá até um alívio nesse tempo que a gente é tão comparado, né? Julgado, e que todo mundo fica, ai, fulano tem, eu não tenho. Isso traz uma sensação de insucesso. Próprias redes sociais, porque aí a gente começa a ver a grama do vizinho, começa a reparar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, mas isso está ligado à autorresponsabilidade, porque ao invés de estar ali olhando para a grama do vizinho, reclamando, murmurando, você tem que levantar da cadeira, levantar do sofá e fazer a sua parte por você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E eu já ouvi também uma frase onde dizia que o contrário do sucesso não é o fracasso, o contrário do sucesso é o desistir. Então, se você desiste, se você não persevera, você acaba não conseguindo atingir os seus objetivos. Muito bom. A autorresponsabilidade é fundamental para uma vida bem-sucedida? De fato. Por quê? Porque foi como eu falei, se a pessoa entende a responsabilidade dela com ela mesma, ela vai seguir esses pequenos passos em direção ao sucesso. Então, a autorresponsabilidade, ela está ligada tanto a uma baixa inteligência emocional, quando a pessoa tem uma baixa autorresponsabilidade, e também está ligada a crenças limitantes, né? Que são crenças, ideias, né, pré-concebidas que a gente tem e que por vezes nos limitam muito. E aí a gente acaba
não fazendo o que é necessário. Tem um livro que é do Paulo Vieira, chamado O Poder da Autorresponsabilidade. E num trecho do livro, ele fala exatamente assim, né? Para a gente se imaginar como comandantes de um barco da vida. Então, um navio, nossa vida é um navio, e a gente está na condução desse barco ou desse navio até um determinado destino. Então, você é o único responsável em levar esse barco até o destino dele, né? E é claro, vão ter todos os dias de sol? Não. Vai ter chuva, vai ter tempestade, a maré não vai estar tranquila, trovoada, então vão ter dias e dias, né? Imprevistos. Então, assim, as circunstâncias, elas vão se apresentar para você, mas a questão é como você vai lidar com essas circunstâncias. Essas circunstâncias, elas vão te paralisar ou você vai continuar cumprindo a sua missão, que é conduzir esse barco até o destino. Então, é muito importante que a pessoa tenha autorresponsabilidade para que ela entenda que ela está exatamente aonde ela escolheu estar. Eu sei que isso é difícil muitas vezes para a gente entender, porque a gente joga muito para as circunstâncias. Mas um exemplo muito claro disso para mim, por exemplo, foi na época da pandemia. Né? Então, muitas pessoas falavam, nossa, Dani, eu tinha começado um pouco antes da pandemia a academia e pela primeira vez na minha vida eu estava firme na academia, poxa, estava fazendo ali uma reeducação alimentar, estava indo bonitinha, já estava conseguindo resultado, mas aí veio a pandemia, fechou tudo, acabou para mim, não fiz mais. Uma pessoa autorresponsável, o que ela fez? Provavelmente ela entendeu que ela precisava manter o que ela já tinha conseguido ganhar nos últimos meses, e aí ela pegou um curso de alguma pessoa que também tem autorresponsabilidade, que gravou um curso de atividade física, botou na internet, ela foi lá, comprou e continuou fazendo esse curso em casa. A pessoa com baixa autorresponsabilidade provavelmente deixou aquilo morrer, esfriar. E aí parou a atividade física e botou a culpa no Covid. Então, a questão não são as circunstâncias, porque lembra do mar. O mar vai ficar revolto, a tempestade vai chegar. Mas como você lida com isso é que vai fazer a diferença para você. Que faz o resultado lá no positivo, né? Exatamente. Ou negativo. O resultado, na verdade, você está dizendo que o resultado define muito como a pessoa vive o processo. Exatamente. Quando você fala de crenças limitantes, Dani, quem está em casa assistindo a gente, dá um exemplo de uma crença limitante. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir, não consigo dirigir. Ou uma pessoa que tem muita dificuldade de apresentar um trabalho, enfim, falar em frente a um público. Aquilo dali está ligado a pensamentos do não vou conseguir, eu vou travar, e se me der um branco, se for do dirigir, e se eu bater, né? E se baterem em mim, e se der alguma coisa ruim, e se eu não conseguir, e se eu pisar no freio ao invés de pisar no acelerador ao invés de pisar no freio. Esses pensamentos, vamos imaginar aqui uma árvore, né? E ali naquela parte das folhas da árvore, são os nossos pensamentos. Aí vem o tronco e vem as raízes. Então, lá nas nossas raízes, nas nossas bases, tem ideias pré-concebidas sobre esses pensamentos do não vou conseguir, eu vou bater de carro, eu não vou conseguir falar porque vai me dar um branco. Provavelmente essa pessoa tem uma crença de fracasso. Então, ela acredita que ela vai fracassar independente do que ela faça. Entende? Então, essa ideia foi construída desde a infância, passando pela adolescência. Eu ia ela foi construindo exatamente isso. Veio da família de origem, né? Pode ter sido, ou ela desenvolveu também, né? Ao longo da vida, de acordo com as experiências. Então, ela vai entendendo que ela não dá conta, de que ela não é capaz, entende? E aí vai instalando ali essa crença. E aí ela acaba levando isso para diversas situações da vida dela, como se ela não conseguisse as coisas. Mas é só a crença, porque a crença não define quem você é. Por isso que é importante o autoconhecimento, psicoterapia. É verdade. Muito bom você trazer isso, né? Quando você fala de autorresponsabilidade, eu vejo que está muito ligado a você se conhecer. O processo do autoconhecimento que você trouxe, né? A pessoa saber quem ela é.
tanto as suas habilidades quanto as suas limitações. Porque se Sim. conhecendo, você tem como trabalhar, né? Com Tem como certeza. mudar. Você entende os seus pensamentos sabotadores, que são os pensamentos que te paralisam, porque a falta de responsabilidade vem de uma negociação. Você começa a negociar com você. Então, é importante que você entenda quais são esses pensamentos, quais são os seus sentimentos, quais são os seus valores, seus propósitos, o que você quer para a sua vida. Então, tudo isso o autoconhecimento vai te trazer. Ok. E a diferença entre ser responsável, né, ter responsabilidade, porque como você trouxe, né, eu sou responsável, eu pago minhas contas. Então, qual a diferença entre responsabilidade e autorresponsabilidade? Então, é justamente isso. A responsabilidade é o externo, tudo que você se compromete com outras pessoas e com o externo. Agora, no que diz respeito a você mesmo, aí entra a autorresponsabilidade. Então, a pessoa acaba muitas vezes, né, não fazendo e depois se culpando por não fazer. Eu percebo muito isso nos meus atendimentos. Porém, a culpa, ela é diferente da autorresponsabilidade. Então, assim... outro problema, quando traz a culpa, né? É outro problema. A pessoa precisa entender que a culpa, ela precisa analisar se é uma culpa mórbida, porque às vezes a pessoa, ela se culpa muito, então aquela culpa mesmo que você faz, mesmo sem você ter culpa, isso é muito ruim. Então, é importante que você analise essa culpa para ver se realmente é sua. E se for sua, você sendo uma pessoa autorresponsável, você vai lá e repara o erro. Pede desculpa. Ah, não, então a culpa não é minha. Então, ok, vamos seguir a vida e encerrou o assunto. Então, se há alguma coisa que eu posso fazer, eu vou lá e faço, reparo, me desculpo. Se não há o que eu possa fazer, porque a responsabilidade dessa vez não foi minha nessa situação, então eu sigo a vida. É basicamente isso. Quando você fica falando de autorresponsabilidade, né, eu fiquei pensando, você acha que de fato as pessoas não são autorresponsáveis ou não querem ser? Nesses dias atuais aí que a gente está vivendo. Eu acredito que as pessoas, elas precisam aprender mais sobre isso, porque muitas nem têm consciência do que precisam, entende? E não é uma questão só do querer. Às vezes a pessoa quer, só que lembra das raízes? Então as raízes dela ali, as crenças não vão permitir. Então ela precisa ainda trabalhar essa questão de crenças, de pensamentos negativos, ela precisa se conhecer mais, entender suas necessidades, para que ela de fato consiga adquirir essa inteligência emocional, que ela gerencie bem suas emoções e aí sim consiga ser uma pessoa autorresponsável. Eu acho que o que pode acontecer é ela não conhecer, ou se conhecer a autorresponsabilidade, de certa forma, não consegue. Por que eu fiz assim, entre aspas, não consegue? Porque o não consegue, o conceito de não consegue é o seguinte, Érica, eu preciso que você levante um caminhão. Você vai levantar? Óbvio que não. Por quê? Porque eu não consigo, eu não tenho força para isso. Exatamente. Agora, Érica, você precisa poupar dinheiro. Você consegue? Sigo tentando. Consigo. Consegue. Consegue. Então, assim, esse conceito do eu não consigo, a gente precisa esclarecer. A gente não consegue voar, a gente não consegue levantar um caminhão, a não ser que a gente tenha algum poder sobrenatural. Mas, humanamente falando, não. Então, é importante a gente entender que muitas vezes é porque realmente falta o conhecimento. Conhecimento liberta, não é? Eu falo isso, conhecimento liberta. Tá na Bíblia, mas na psicologia também deve ter, né? Eu falo muito isso. Uma outra forma. Você está falando também sobre inteligência emocional, que a gente ouve falar muito, né? A gente precisa trazer esse tema aqui bem a fundo. Né? Vamos. Para quem está em casa, né? Poder conhecer um pouquinho mais desses termos. Que é muito utilizado em qualquer lugar, né? Você falou, realmente, quem é autorresponsável tem inteligência emocional. Conhece as suas emoções, não é isso? Seria mais ou menos isso, né? Sim, é isso aí. Quem está se perguntando, eu tenho inteligência emocional ou não tenho? É uma pessoa que gerencia bem as emoções, por exemplo. Tudo que ela sente, Tudo que ela sente. Por exemplo, alguém fez uma coisa que te irritou, você explode e ataca a pessoa, discute, grita, ou você é uma pessoa que respira e consegue conduzir aquela situação ali com tranquilidade. E isso é inteligência emocional. É isso, gente. É isso.
E é possível desenvolver a autorresponsabilidade? Sim, é possível. Como que a gente vai desenvolver a Então, autorresponsabilidade? primeiro a gente precisa entender uma coisa, não existe força de vontade. Olha que curioso, né? Desconstruindo a sua força de vontade. Como assim, Dani? Eu sou tão esforçado. Alguém pode estar falando isso, né? Então, mas a força de vontade não tem a ver com esforço. Se você parar para pensar... Pode ter só a força ali, mas nada... Não, você pensa na frase, né? Ter força de vontade. Uma força que vem da vontade. Então, se você não tiver com vontade, você não vai fazer... Vontade daí passa às vezes, né? Exatamente. Minha mãe já dizia isso. Exatamente. Você tem um compromisso de trabalho, uma reunião importantíssima. Você acorda de manhã, tá um dia frio e chuvoso. Não estou com vontade, não vou. Cadê a força de vontade ali? Não tem. Então, assim, é importante que a pessoa entenda que, enquanto adultos, a gente cumpre responsabilidade. Então, fazer as coisas só quando tá animado ou quando tá motivado é coisa de quê? Criança, de criança. Não é de adulto, criança né? que faz as coisas só quando tá com vontade. Então, a gente precisa entender que a gente precisa criar comprometimentos com aquilo que a gente quer. A gente precisa aprender a ser comprometido e não motivado. Se a gente depender de ânimo, de motivação, de vontade, muitas vezes a gente não vai estar ao longo do nosso processo com vontade de fazer tal coisa. Mas se você entende que aquilo dali vai ser bom para você a curto, médio ou longo prazo, você precisa se comprometer com o seu processo. O que você diria para quem está em casa se perguntando, ai, não consigo? Não consigo, vamos lá. Não consigo, né? Além da força de vontade. Para ser mais prático, eu queria que você trouxesse alguns exemplos, assim, né? De atendimento para quem está se perguntando, ai, eu não consigo. O que você diria para essas pessoas? Então, o não consigo... Primeira coisa, vamos desconstruir o não consigo. Eu ainda não sei. Dica, né? Eu ainda não sei como fazer, mas você pode, como eu falei desde o início, ter clareza do que você quer, da sua meta, quando você vai começar, como você vai começar, quais são as ações que você precisa fazer no seu processo. Uma outra dica bacana também é você criar uma identidade para o que você quer. Por exemplo, uma paciente minha falou, ai, Dani, eu preciso emagrecer, tenho que perder X quilos. Então, focou no resultado. Então, quando a gente cria uma identidade para a nossa meta, a gente pensa num modelo de pessoa, por exemplo, que você vai usar ali como sua referência. Ah, eu quero ser igual a pessoa tal, porque ela é uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito boa, ela se alimenta bem, ela se cuida, ela faz academia. Então, como consequência, você vai conseguir emagrecer. Então, não é sobre ter, é sobre você ser. Então, quando você cria esse entendimento de dar uma identidade para você na sua meta, você aumenta as chances de você conseguir. Então, muitas vezes a pessoa fica nessa do não consigo, que agora a gente já aprendeu que não é um não consigo. Sabe, lá em casa essa frase é proibida. Quando a minha filha fala, mamãe, eu não consigo, eu falo, ainda você, ainda né? Não. Mas a gente vai conseguir, vamos desenvolver juntos, né? Exatamente. Ter paciência com o seu processo e começar com coisas simples, mini hábitos. Sabe? Você não precisa, por exemplo, eu tenho que juntar 50 mil, mas para juntar 50 mil eu tenho que juntar R$2.500 por mês. Calma. Você tem os R$2.500 por mês? Não, não tenho. Então você não vai juntar, porque você vai acabar não conseguindo a longo prazo. E alguma coisa é melhor do que nada. Então, de repente, se você começar com R$50, em X tempo você vai ter ali os 50 mil que você precisa. Mas não dá para ter um resultado micro-ondas em 30 segundos. A gente precisa planejar, precisa de planejamento. Muito bom você trazer isso, porque quando a gente fala de autorresponsabilidade, parece às vezes que é um peso você ser responsável consigo mesmo. Mas, por outro lado, você está trazendo também, pega leve consigo mesmo, né? Sim. Não coloca metas tão altas, né? Exato. Que você não vai conseguir alcançar, mas também coloque algo que é possível dentro da sua realidade, né? Isso aí. Algo que é possível dentro da realidade da pessoa. Dani, existe causas para procrastinar, para adiar? Então, primeiro a gente precisa entender que procrastinar é um comportamento natural de todo ser humano. É aquela questão que eu expliquei do cérebro, o cérebro querendo economizar energia.
né? Então, toda vez que você vai instalar um novo hábito, ele vai querer te jogar no que já é habitual por uma questão de economia de energia. Que é mais fácil, Que é mais fácil, aí você vai procrastinando. Mas assim, existem 3 principais causas. A primeira é o excesso de merecimento. Então, quando a pessoa, por exemplo, chega do trabalho e teve um dia extremamente estressante no trabalho, com muitas demandas, muitas reuniões, pegou muito trânsito para chegar em casa, a pessoa só quer chegar em casa. Ela chega, toma aquele banho, senta no sofá e o que ela vai sentir? Vontade de comer. Não alface. Não brócolis, né? Ela vai querer um hambúrguer, açúcar, uma pizza, doce, um pudim, um bolo. E aí essa mesma pessoa é a pessoa que tá com a meta de emagrecer. Mas ela vai pensar, ai, mas hoje meu dia foi tão ruim, cara, eu mereço um doce, eu mereço hoje, só hoje. E aí ela vai se recompensar. E aí depois ela vai se frustrar, porque ela vai se culpar por ter feito aquilo. Então, de fato, não vale a pena. Mas também tem um outro excesso, que é o excesso de permissividade. É quando a pessoa não consegue se dar um limite, a pessoa não consegue dar não para si mesma, né? Então, por exemplo, a pessoa está determinada a emagrecer, mas ela trabalha o dia todo, então ela precisa acordar um pouco mais cedo para ir para a academia. E aí ela acorda, bota o celular para despertar, o despertador toca, aí ela vê o quarto escuro, ar-condicionado geladinho, ela ali no edredom. Está sendo convidativo para poder levantar e ir para a academia? Não. Então, ela aceita e ela não consegue se dar um não. Não, agora a gente vai levantar porque é importante eu ir para a academia. Não, ela bota no soneca, que é uma forma de procrastinar, porque você adiou. Olha, então, toda vez que você adia, você está procrastinando. Soneca, você está adiando, é isso? Exatamente, está procrastinando. Então, é importante que a pessoa crie algumas estratégias para que ela consiga levantar da cama, como, por exemplo, botar o celular no mesmo ambiente para tocar o despertador, mas não do lado. Ali, né? Você ter que levantar para poder buscar o celular e parar ali o alarme, sabe? Levantar e já ir no banheiro ou ir na cozinha, beber um copo de água. E aí depois você decide se você realmente vai voltar para a cama ou se você de fato vai para a academia. O ideal é já deixar até o tênis, a roupa ali, para você visualizar e criar estímulos, estratégias para você não ser permissivo com você mesmo. E um último, né, que é um outro excesso, são os excessos da procrastinação, seria o excesso de perfeccionismo. Então eu vejo muitas pessoas estipulando metas muito altas e se elas pensam, como é que elas pensam? Ah, eu não vou conseguir fazer isso daqui, então é melhor eu não fazer. E aí ela acaba não fazendo porque não vai ser exatamente como ela gostaria, como ela quer. E aí ela acaba desistindo. Então, gente, nada de excesso, nada de falta. Exato. Vamos tentar o equilíbrio. Nem merecimento, nem permissividade, nem perfeccionismo, exatamente. O papo está muito bom, mas agora eu quero te convidar, e você que está em casa também, para o nosso break. Rapidinho a gente já volta. Sabe aquele imóvel, carro ou até viagens que você sempre sonhou? Um consórcio você consegue, principalmente se a assessoria é certa e confiável, acompanhar você ao longo de todo esse processo. Conte com a equipe da BNTT, pois somos especialistas em consórcio. Invista com nosso apoio e faça a sua jornada fluir muito além das suas expectativas. Surpreenda-se, faça contato.
Estamos de volta falando sobre autorresponsabilidade versus procrastinação. A gente já aprendeu isso aqui, né, com a nossa psicóloga Daniele Frazin. Dani, vamos continuar? Sim, Eu ainda tenho bora. algumas coisas para te perguntar, né? Como identificar se eu estou no papel de vítima? Então, todos nós passamos por situações, por traumas, então muitas vezes as circunstâncias se apresentam de uma maneira negativa para a gente, mas a questão é o que você faz com o que fizeram com você. Isso é muito importante, porque, o barquinho, você precisa levar o seu barco, destino final. Se você só reclama que a maré está ruim, só reclama que não faz sol, só reclama que está tendo tempestade, só foca no negativo, aí pode estar a questão de você não estar conseguindo o que você quer. O papel de vítima. O papel de vítima. Exatamente. Porque, assim, é claro que muitas vezes a gente, de fato, é vítima de uma situação, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas fulano fez tal coisa comigo, minha mãe, meu pai, é um marido ou um namorado que fez uma coisa muito negativa. Ok, você vai ter ali o seu momento de recuperação emocional, tá tudo bem, mas você vai ficar arrastando essa corrente até quando? Então, chega um momento que a gente precisa dar uma virada de chave. Lembra da mulher A e da mulher B? Sim. A gente, no início, pode ser que precise ser a mulher A, dependendo do que aconteça com a gente. Mas, em algum momento, a virada de chave precisa acontecer. E a gente precisa ser a mulher B. E a virada de chave só acontece quando a gente sai da posição de vítima. Porque se você está nessa posição de vítima, você entende que não é sua responsabilidade mudar aquele cenário ali. Né? Foi um ponto final injusto. Então não há o que você possa fazer. A culpa foi do outro. Então você acaba ficando numa zona de conforto. E a zona de conforto é um grande papel de vítima. Então você precisa entender que tem o seu momento ali dos seus processos, de você gerenciar tudo aquilo que aconteceu, suas emoções, mas em algum momento você tem que ter ações, ou seja, virar essa chave para que você saia desse papel de vítima, assuma as rédeas da sua vida e conquiste aquilo que você quer. Como superar a procrastinação? Então, você tem que botar a mão na massa. Esse é o segredo, tá? É fazer, é tomar a decisão. Então você pode escolher. Porque a procrastinação ela é um comportamento que pode ser combatido com outros comportamentos, como, por exemplo, a introdução de um novo hábito. Então, é importante que você entenda que você pode começar com mini hábitos, mini tarefas. Tem até uma técnica que a gente usa, que é a regra dos 20 minutos. Então, se você precisa fazer alguma coisa, como, por exemplo, arrumar um armário, mas você não consegue de jeito nenhum, você está adiando e está um caos, e pode não parecer, mas como está o nosso externo, também fica o nosso interno. Eu acredito muito exatamente. Que o interno revela o externo, Também. Então, assim, um influencia no outro. Então, se você consegue organizar, se você consegue arrumar, isso vai te dar uma sensação boa, porque vai disparar uma química no seu cérebro chamada dopamina, que vai te trazer essa sensação de bem-estar. Então, é muito importante que você tente aplicar a regra dos 20 minutos. Tá, eu não quero fazer, mas eu não sou criança, eu não posso fazer somente o que eu gosto, o que eu quero fazer. Vou fazer pelo menos 20 minutos. Dentro desses 20 minutos, eu vou ver o que eu consigo fazer. É muito provável que quando chegar os 20 minutos, você não encerre, porque você já começou o processo, você já deu o primeiro passo. E aí o teu cérebro vai querer concluir. E quando você consegue concluir, essa sensação é tão boa que isso reforça você para novas coisas que você estava procrastinando e que você pode usar essa regra dos 20 minutos. Dica, regra de 20 minutos. Então, vamos começar com 20 minutos. Exato. Tem uma outra muito boa também, que é você dividir em 3. Metinha, meta e metona. Para dar uma motivada ali no seu processo. De repente, tá lá, a pessoa quer perder 20 quilos. Essa é a meta dela. Então, vamos colocar que a metinha vai ser ela perder 4, 5 quilos, porque a metinha, ela tem que ser algo mais acessível, mais fácil, algo que você não consiga negociar tanto com você, porque é mais tranquilo, é mais fácil de chegar, você já vai ver logo o resultado, e aí ela vai te impulsionar para a meta.
Porque quando você vê que você conseguiu emagrecer 4, 5 quilos, você fica mais animado. Poxa, consegui bater minha metinha, vou para minha meta. E tem a metona, porque é você superar a sua meta. Vamos supor que no final a pessoa tenha conseguido perder 30, 40 quilos que seja. Ela superou a expectativa, então ela bateu a metona. Então é importante, metinha, meta e metona. Boa dica também, gostei. Medo de falhar, perfeccionismo, falta de motivação. Como que a gente pode superar isso? Como que a gente precisa fazer, né, para estar ali melhor feito do que perfeito? Então, são essas questões de perfeccionismo, medo de falhar, a motivação, são todas questões ilusórias, né? Por que, Daniele? Como assim, ilusórias, né? Então, ninguém é perfeito. Que bom, né, gente? Todo Ouvir mundo, isso, lembrar disso. exatamente. Que a gente é falho. A gente falha. Né? O humano perfeito foi Jesus. Então, nós, por mais que a gente tente, né, ter ele como exemplo e ser mais dele, menos de nós. E fazermos tudo com excelência. E fazermos né? tudo com Como a Bíblia excelência. ensina. Ainda assim, a gente vai falhar, a gente vai errar. A gente precisa, sim, dar o nosso melhor, fazer com excelência, mas isso não significa que vai sair perfeito. Pode ser que você erre, que você falhe. O importante é o conceito da autorresponsabilidade, não ficar se martirizando, se culpando. É você entender, aprender com esse erro, ver onde você errou e não repetir e continuar. Porque se você ficar buscando o perfeito, é uma expectativa que vai ser sempre frustrada. E aí vai ser difícil para você gerenciar. A motivação também foi o que eu falei anteriormente, de você esperar pela motivação para fazer alguma coisa na sua vida. Muitas vezes essa motivação não vem, ou até vem, mas ela vai se esvair ao longo do tempo. E aí? Você para uma academia, abandona, pagou lá 6 meses, aí não vai mais. Eu adotei a regra do feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Por quê? Porque se você der seu 1% todo dia, no final de 1 ano, no final de 5 anos, você vai ter conseguido coisas grandiosas. Olha, gente, que alívio, que dica boa essa, né? Colocar em prática. Sim. E funciona, né? Funciona. Comprovadamente, não é? Comprovadamente. Viu? Quem está em casa pode ter certeza. Trabalhamos com evidências. Exatamente. Falta de motivação. Olha, uma coisa, né? Que todo mundo fala, eu não acordo motivado para ir treinar, para ir malhar. Vamos explicar isso para quem está em casa? O que fazer quando você não está motivado? Nem sempre a gente está motivado para fazer, Nem sempre, mas aí a gente precisa ser comprometido e não motivado. A gente precisa ser comprometido com o que a gente estipulou para a gente, com os nossos processos, com as nossas metas. Até porque se você não for comprometida com as suas metas, com os seus sonhos, com os seus objetivos, quem será? Quem será? Então, se você realmente quer ser alguém diferente, se você quer atingir alguma meta, quer muito alguma coisa para sua vida, você precisa entender que nem sempre você vai trabalhar com a motivação. Você precisa trabalhar com um comprometimento, ou seja, mesmo sem vontade, eu vou fazer. Mas dica para criar estímulos, né? Porque é muito importante, nós seres humanos, a gente vive muito de estímulo, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes nem tá com fome, mas se a gente vê um prato delicioso, muito bem montado, né? Com um creme assim, a pessoa fica salivando, fica com água na boca. Por quê? A gente teve um estímulo visual, né? Então, comece a criar esses estímulos. Então, faça imagens mental, ou seja, você pegar aquilo que você quer e colocar, imprime mesmo o que você quer, bota lá seu mural lá dos sonhos. No seu mural dos sonhos, exatamente. Essa é a dica, como se fosse um mural dos sonhos. Para que você todo dia olhe para ali e veja o motivo que você deve acordar, que você deve levantar, que você deve fazer. Então é muito importante criar estímulos, já deixar o tênis, a roupa da academia separada, sabe? E assim por diante, criar estímulos para que você consiga de fato o que você quer. Uma coisa que todo mundo fala, Dani, todo mundo pede ajuda, né? É sobre a gestão do tempo. Nossa, como é difícil. Tem pessoas que falam assim, eu gostaria de ter mais de 24 horas. Eu falei, para ficar mais ocupado, para ficar fazendo mais coisas e não conseguindo, né? Exato. Como administrar essa gestão do tempo? Eu super
tô de boa com as minhas 24 horas. Ah, viu? eu também. Não quero mais horas, não quero mais tempo. O que você diria para quem está em casa se perguntando o que fazer? Então, o que fazer? Primeiro você precisa se conhecer, porque você precisa entender os seus limites. Até onde você pode adicionar compromisso. Porque não adianta a gente assumir o compromisso e ao longo do processo, porque às vezes a gente assume o compromisso focando no resultado. Aí, de novo, a mesma questão. E aí a gente esquece daqui, ó, do processo, da caminhada até esse resultado. E aí as circunstâncias da vida se apresentam, os problemas chegam, e aí vai juntando e aquilo vai esvaindo ali a tua motivação, você se enrola, não consegue gerenciar tudo, se perde no meio do processo e não faz. Então, primeira coisa, você se conhecer, ter autoconhecimento, entender o seu limite, saber até onde você pode se comprometer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, montar uma rotina. É extremamente importante para conseguir gerenciar seu tempo, que você monte essa rotina. Mas e aí, rotina não é uma coisa chata, Dani? Tem pessoas que realmente falam isso, têm né? essa crença de que rotina é chato, rotina é engessado. Então, é importante que você entenda os seus pensamentos sabotadores. Esses pensamentos que a gente acabou de mencionar são pensamentos sabotadores, vão te sabotar ali na hora de você montar a sua rotina e gerenciar melhor o seu tempo. Até porque, para você conseguir aquilo que você quer, você precisa gerenciar bem o seu tempo, ter uma rotina. Rotina, ela precisa ser dentro da realidade da pessoa. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa é uma pessoa mais noturna e menos diurna. E aí ela monta uma rotina que a vida dela começa às 5h30 da manhã, sendo que ela foi dormir 1h, porque ela é mais noturna. Não vai funcionar. Então, a questão do autoconhecimento, sabe? Eu me conheço, não vai funcionar para mim a longo prazo. Eu vou começar e depois eu vou acabar desistindo, porque a motivação vai cair em algum momento. Então, você tem que colocar o mais dentro da sua realidade. Qual é o horário que você mais ou menos acorda? Então, a partir daquele horário, você começa a criar ali a sua agenda de compromissos. Eu, Daniele, particularmente, não gosto de colocar uma agenda muito engessada, tipo, 9 eu faço isso, 9h30 eu faço aquilo outro, aí 10 horas eu faço outra coisa, 10h30 eu faço outra. Não. Eu coloco compromissos que eu preciso fazer na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. Eu divido em turnos, manhã, tarde e noite. Outra coisa bacana da rotina, você precisa colocar seus momentos de lazer na sua rotina, não somente responsabilidades, trabalhos, porque senão acaba ficando tedioso. Sim. E muitas pessoas falam isso, a rotina é tediosa. Não, porque você precisa, porque você não está sabendo aplicar. Você precisa colocar coisas boas na rotina. Inclusive, colocar os tempos vagos. Escreve lá, tempo vago. Compra um planner, faz aquele estímulo legal, sabe? Para você começar a anotar, porque nós somos feitos de estímulo. Vai lá, compra um caderno, compra uma agenda, compra um planner e monta ali a sua rotina em turnos. Não coloque muitos compromissos além do que você possa conseguir assumir. Essa agenda precisa ser refeita semanalmente, porque a nossa vida muda, então você tem que criar um hábito de refazer essa rotina, ou domingo, ou segunda. A minha, geralmente, eu faço às segundas. Então, eu já programo toda a minha semana, com as responsabilidades, lazer e horários vagos. Mas, Dani, por que horário vago? Porque se der algum problema, a pessoa vai lá e coloca ali, porque ela já sabe qual horário ela pode encaixar. E aí ela vai conseguir gerenciar melhor o tempo. Dani, já quero agradecer a sua presença aqui no Família Mais, muito obrigada. Mas antes disso, queria que você deixasse uma mensagem final, né, ao nosso público aí que está nos assistindo. Vamos lá. Então, eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz assim: a vaca não dá leite, a gente é que tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Então, é muito importante que você entenda que as coisas na sua vida só vão acontecer se você assumir a direção do seu barco da vida, que vai te levar até o seu destino, até onde você quer. E eu sei que por vezes é muito difícil, mas a gente pode utilizar de algumas estratégias que eu vou deixar aqui para vocês, como, por exemplo, escreva os motivos pelo qual você precisa daquela meta. O que é aquela meta
meta vai fazer de diferente na sua vida? O que você vai fazer quando você conseguir essa meta? Como vai ser a sua vida? Escreva, a gente chama isso de cartão de enfrentamento. Então faça esses cartões de enfrentamento, deixe em lugares visíveis, acessíveis, para que você sempre possa ver. Quando te desmotivar, quando o desânimo bater, vai lá, olha o seu cartão de enfrentamento, lembra do porquê você precisa chegar lá. Anote seus pensamentos sabotadores. Quando você começar a negociar com você, vá lá e anota para que você crie argumentos, né? Para quando esses pensamentos chegarem, você conseguir argumentar com eles. É importante também que tenha uma outra técnica, que é a técnica da criança mimada, que é quando você se perceber no seu modo comportamental mais infantil do não querer fazer porque eu não estou com vontade, você sai dessa posição passiva e permissiva e vai para uma posição ativa, aonde você coloca o limite em você e fala, não, você vai fazer porque você está comprometida e não motivada. Então, é extremamente importante que você siga esses passos para que você tenha sucesso aí na sua vida. Então, agora que todo mundo aprendeu como é que funciona, só pegar a espada, o escudo e ir para a luta. Obrigada. Obrigada. Quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, curte e compartilha esse programa para o maior número de pessoas. E na próxima semana a gente se encontra. Meu beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.